Bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar de um verdadeiro ícone do automobilismo mundial e, com muito orgulho, profundamente ligado ao Brasil. O carro que você está vendo é o McLaren MP4 oitavos, um dos Fórmula 1 mais marcantes da década de 1990, pilotado pelo lendário Ayrton Senna na temporada de 1993. Esse carro não é apenas uma máquina de corrida, ele representa uma era inteira da Fórmula 1, um período em que talento puro, coragem e engenharia se encontravam na pista. Esse modelo foi construído pela equipe McLaren e utilizava o motor Ford Cosworth V8, algo que já chama a atenção porque, naquela época, a McLaren não tinha o motor mais potente do grid. Mesmo assim, o desempenho do MP4 oitavos foi simplesmente impressionante, muito graças à habilidade extraordinária de Senna. Estamos falando de um carro com cerca de 700 cavalos de potência, extremamente leve, com um chassi refinado e um acerto aerodinâmico que permitia curvas rápidas e estabilidade em alta velocidade. Quando a gente fala de performance, esse carro merece respeito absoluto. Em 1993, o MP4 oitavos venceu 5 grandes prêmios, todos com Ayrton Senna, incluindo vitórias históricas como Mônaco e Interlagos. Em especial, a corrida de Interlagos foi emocionalmente poderosa para o Brasil, pois Senna venceu em casa, com dores físicas intensas, mas mostrando uma determinação que virou símbolo da garra brasileira no automobilismo. Esse carro tinha uma aceleração brutal para a época, passando de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 2,5 segundos, algo impressionante até mesmo para os padrões atuais. O sistema de suspensão ativa, apesar de não ser tão avançado quanto o da Williams naquele ano, ainda dava ao MP4 oitavos uma vantagem em pistas irregulares. Isso fazia diferença especialmente em circuitos de rua, onde o controle do carro era fundamental. O câmbio semiautomático permitia trocas rápidas, mantendo o motor sempre na faixa ideal de potência. Tudo isso fazia do MP4 oitavos um carro extremamente competitivo, mesmo enfrentando adversários tecnicamente superiores. Para o público brasileiro, esse carro é mais do que números e tecnologia. Ele representa orgulho nacional. Ayrton Senna levava a bandeira do Brasil no capacete, no coração e na forma de pilotar. Cada ultrapassagem, cada volta rápida, parecia uma mensagem direta para os fãs brasileiros: nunca desistam. Por isso, quando falamos de Brasil Racing Car, esse McLaren é automaticamente lembrado, mesmo sendo uma equipe britânica. O espírito brasileiro estava totalmente presente ali. Agora falando de preços, esse é um ponto que muita gente tem curiosidade. Um McLaren MP4 oitavos original, usado por Ayrton Senna em corridas oficiais, é praticamente inestimável. Quando aparece em leilões privados, os valores podem ultrapassar facilmente os 10 milhões de dólares, dependendo do histórico do chassi, das corridas disputadas e do estado de conservação. Modelos exatos usados em vitórias específicas, como Mônaco, podem valer ainda mais. Já réplicas oficiais ou carros restaurados para exibição podem custar entre 1 e 3 milhões de dólares. Para colecionadores brasileiros, esse tipo de carro é um sonho quase impossível, mas extremamente desejado. No Brasil, existem poucas unidades originais de Fórmula 1 histórico, e quando surgem, são tratadas como verdadeiras relíquias nacionais. Miniaturas licenciadas, como as de escala 1h18 da manhã ou 1h12 da manhã, são uma alternativa mais acessível e podem variar de R$ 800 a R$ 5.000, dependendo da marca e do nível de detalhamento. No aspecto técnico, mesmo comparando com Fórmula 1 modernos, o MP4 oitavos ainda impressiona. Claro, hoje os carros são híbridos, mais largos e mais pesados, mas a relação peso-potência daquele McLaren era absurda. Além disso, o nível de envolvimento do piloto era muito maior. Não havia tantas assistências eletrônicas, e isso fazia com que o talento brasileiro de Senna se destacasse ainda mais. Cada volta era uma demonstração de controle total do carro. O impacto desse carro no automobilismo brasileiro é gigantesco. Ele inspirou gerações de pilotos, engenheiros e fãs.
Até hoje, quando se fala em Ayrton Senna, muita gente lembra imediatamente desse McLaren branco e vermelho com patrocínio da Marlboro. É uma imagem que ficou gravada na memória coletiva do Brasil. Não é apenas um carro de corrida, é um símbolo cultural. Em termos de legado, o MP4 oitavos representa o último grande capítulo da carreira de Senna na McLaren. Depois disso, ele iria para a Williams, mas 1993 foi o ano em que ele mostrou ao mundo que talento pode superar limitações técnicas. Isso é uma lição poderosa, especialmente para o público brasileiro, que muitas vezes enfrenta desafios maiores e mesmo assim consegue brilhar. Então, se você está olhando para esse carro e pensando apenas em velocidade ou preço, saiba que ele é muito mais do que isso. Ele carrega história, emoção, identidade e orgulho brasileiro. É um lembrete de que o Brasil já esteve no topo da Fórmula 1 e que o legado de Ayrton Senna continua vivo, acelerando forte no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Se você curtiu essa análise detalhada, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual carro histórico você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, e viva o automobilismo brasileiro! Brasil bandeira quadriculada!